Olá, gente querida! Eu espero que tudo esteja bem com você neste momento e se você abriu esse vídeo para assistir a essa mensagem, eu desejo do fundo do meu coração que a paz que eu estou sentindo agora chegue até você aí também. Eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar muito a sua vida e a vida de muitas pessoas que vão assistir futuramente. Então, vamos fazer o seguinte, você quer evangelizar comigo? Eu estou convocando você para ganhar almas comigo e ser um missionário ao meu lado. Como é que você pode ganhar almas comigo? É só você pegar o link desse vídeo e enviar para alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não é um seguidor de Jesus. Também não esqueça de deixar o seu joinha, escrever alguma coisa no comentário sobre como essa mensagem edificou você e compartilhe nos grupos da sua igreja. Vamos ganhar almas juntos, vamos ganhar esse Brasil para Jesus juntos. Então, seja bem-vindo a mais uma mensagem para edificar a sua vida. Na mensagem de hoje eu vou te ensinar 2 passos para você se tornar um seguidor de Jesus. Não é como uma receita de bolo, também não é um tutorial, mas é um método que se você seguir fielmente, passo a passo, no final você se tornará um seguidor de Jesus Cristo. O texto que vai basear esta minha mensagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 8 e versículo 34. Está escrito assim: "E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Esse texto contém alguns elementos muito interessantes e uma coisa que chama logo a minha atenção nesse discurso de Cristo é a expressão vir após mim. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, quem quiser vir depois de mim. João capítulo 10 e versículo 8, Jesus fala daqueles que vieram antes dele. Ele chamou aqueles que vieram antes dele de ladrões e salteadores. Claro que ele se referia à elite religiosa de Israel, como os fariseus, saduceus, os sacerdotes. João capítulo 6 e versículo 26, bem como esse texto que nós acabamos de ler, está diante de Jesus uma multidão. No primeiro momento, Jesus se refere aos que vieram antes dele. No segundo momento, Jesus se direciona àqueles que estavam diante dele. E no terceiro momento, Jesus se refere àqueles que virão depois dele. Os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Os que estavam diante dele naquele momento estavam com interesse de receber comida e bebida. Jesus censura os seus seguidores naquele momento, porque ele disse assim: vocês me seguem não pelos sinais que eu faço, não pela minha pregação, vocês me seguem porque eu multiplico pães, vocês me seguem por causa da comida e da bebida. Mas há o terceiro tipo de pessoas que não estão apenas diante de Jesus, mas que também virão depois dele, após ele, que o tem como um líder, que o tem como um mestre, não apenas como líder, mestre e professor, mas o tem como o Filho unigênito de Deus, como o próprio Deus encarnado. E que se nós vamos atrás dele, isso significa que ele na frente dá tudo certo. É por isso que Jesus não quer que você venha antes dele, que você antecipe os processos ou que faça alguma coisa que é de competência dele. Jesus também não quer que você o siga por conta daquilo que ele pode fazer por você, pode te abençoar, pode te realizar muitos milagres, pode abrir muitas portas. Jesus não quer que você o siga com essas intenções. Jesus quer que você o siga após ele, ele na frente, você depois. Mas eu quero que você preste também atenção na conjunção condicional usada por Jesus. Se alguém quiser vir após mim. É só se alguém quiser vir após mim. Essa conjunção condicional indica que para seguir Jesus não existe imposição. Quando Jesus apresenta os seus discursos nesses termos, ele está falando de disponibilidade, ele está falando de vontade, ele está falando de voluntariedade. Ou seja, para seguir Jesus você precisa ter voluntariedade, você precisa ter vontade e você precisa ter disponibilidade para vir até Jesus. Você precisa de vontade, mesmo que a sua vontade esteja presa no pecado, ainda assim o Espírito Santo ativa a tua consciência para você desejar se libertar daquilo que te prende. Mesmo que você não tenha movimentos para vir até Jesus, já que você está caído no pecado, ainda assim
assim Jesus chega diante de você e oferece a mão para te levantar. E aí o convite de Jesus é um convite cordial e cavalheiro. Jesus não faz nenhum tipo de ameaça para você o segui-lo. Jesus não trabalha com chantagens. O Evangelho de Deus é livre escolha. Ninguém deve impor Jesus a você. O Evangelho não deve ser uma imposição do Estado. Nenhum governo, o Estado em geral, não pode obrigar você a se tornar um cristão. Eu também, na minha condição de cristão, não posso usar o Estado para querer aplicar e obrigar as outras pessoas a agirem como eu, que sou cristão, a pensarem como eu, que sou cristão, a ouvir a música que eu escuto, a frequentar os templos que eu frequento. Eu não posso obrigar você e tornar a minha escolha individual em obrigação para todo mundo. O contrário também é verdadeiro. O Estado não deve nos obrigar a seguir a sua cartilha progressista, ateísta, relativista, cerceando a nossa liberdade de falar, de pregar e de cultuar o nosso Deus. Os dois extremos precisam ser evitados. Nem eu posso obrigar você a orar e nem você deve me proibir de orar ou de exercer a minha liberdade enquanto seguidor de Jesus Cristo. Mas eu quero falar da liberdade da vontade. Veja bem, o ser humano está preso no pecado, mas de repente o Espírito Santo ativa a sua consciência, aí então ele sente vontade de ser livre em Jesus Cristo. Aí o que acontece? Jesus, de maneira muito cordial, cavalheira e educada, vai até a esse prisioneiro e diz: se você me seguir, eu tiro essas correntes que estão em você. Se você se tornar o meu discípulo, eu te garanto a minha liberdade. É assim que Jesus faz com aqueles que estão no pecado. Aí então a pessoa não é obrigada a aceitar o convite de Cristo, até porque convite não é obrigação, convite é uma proposta. E o pecador, diante da proposta de Cristo, ele decide ou permanecer preso ou então seguir a Jesus Cristo e agora se libertar de todo o fardo do pecado. É interessante que Jesus convida as pessoas a seguirem-no. Só que é curioso que muitas pessoas deixam de seguir a Jesus para seguirem ideias. Há aqueles que seguem o humanismo, filosofia segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas. Isso torna a moralidade uma coisa subjetiva. Eu faço aquilo que é certo para mim, o que é certo para mim, então é certo de maneira absoluta. Isso é muito perigoso. Há aqueles que seguem a moralidade relativista, segundo a qual não existe nem certo e nem errado, não existe um padrão absoluto. Há aqueles que seguem o cientificismo, que afirma que a ciência é a medida de todas as coisas. Então a pessoa passa a basear a sua vida em tudo o que a ciência diz, como se a ciência tivesse a resposta para todos os nossos questionamentos, como se a ciência tivesse a solução para todos os nossos problemas. De modo contrário, aqueles que seguem o misticismo são pessoas que, aonde veem, por exemplo, uma pedra flutuando, essas pessoas correm para lá porque elas são místicas, elas querem sentir, elas querem ter experiência. São pessoas que, se por exemplo alguém chegar oferecendo uma chave ungida que promete abrir as portas da vida para essa pessoa, então ela faz todo esforço para adquirir, para comprar, para fazer o que for possível para ter aquela chave. São pessoas que, por exemplo, vão atrás de alguma pessoa que promete realizar milagres e tantas maravilhas. São místicos, baseiam a sua vida na experiência. Aqueles que seguem o tradicionalismo religioso. A tradição de sua igreja, a tradição de sua religião é mais importante do que a própria palavra de Deus. Experimenta criticar a tradição dessas pessoas para você ver a maneira como elas vão reagir com tanta agressividade, com tanta raiva, inclusive, colocando os seus preceitos humanos acima da palavra de Deus. Também há aqueles que seguem os seus próprios prazeres. Existe até um nome técnico para isso chamado hedonismo. É a pessoa que baseia as suas escolhas naquilo que pode gerar prazer. Para essas pessoas, o que gera prazer, esse é o certo. Há inclusive uma filosofia muito bem conhecida em nosso meio, uma frase muito bem conhecida e parece que veio das profundezas do inferno. E essa frase diz assim:
não é errado se te faz feliz. Nada mais satânico do que isso. E há também aqueles que vão após as ideologias. São os seguidores de ideologias, não apenas seguidores, mas militantes de ideologias, principalmente ideologias políticas. Por causa dessas ideologias, as pessoas brigam, as pessoas até rompem casamento por conta de ideologias. E o caso é mais grave quando essas ideologias usam a figura de Jesus Cristo para basear a sua militância. É por isso que toda militância ideológica faz uso da figura histórica de Jesus para poder legitimar a sua militância, para poder legitimar a sua ideologia, não importa se foi essa a intenção registrada nos evangelhos. Por exemplo, o movimento negro erra quando vê Jesus e os evangelhos a partir da sua luta segregacionista de raça. É por isso que aqueles que acreditam no livre mercado associam Jesus ao capitalismo. É por isso que os defensores da causa indígena associam Jesus à figura de um índio. É por isso que os defensores da causa LGBT aí associam Jesus a qualquer figura que não seja heteronormativa e etc, e de maneira que você vai ver que tem Jesus para todos os gostos, menos o Jesus da Bíblia. E como eu disse anteriormente, pessoas que colocam Jesus na sua ideologia, elas acham que estão seguindo a Jesus só porque Jesus foi colocado lá. Isso é um engano muito grande. Jesus não cabe em ideologia, Jesus não cabe em partido político, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus não é socialista, Jesus não é capitalista. A visão do Filho de Deus não foi para mexer com política. A visão do Filho de Deus e a sua missão foi para converter os pecadores a Deus, foi para reconciliar os pecadores à presença de Deus Pai. Essa é a missão de Jesus Cristo. Mas as pessoas colocam Jesus dentro de suas ideologias, dentro de suas caixinhas ideológicas e acham que seguindo aquele Jesus são discípulos dele. Na verdade, eles são discípulos de um Jesus que eles mesmos criaram e não o Jesus da Bíblia. A proposta do Evangelho não é convidar você para seguir um tradicionalismo. A proposta do Evangelho não é para convidar você para se tornar um religioso. A proposta do Evangelho não é para você ser um militante político ou humanista ou o que quer que seja. A proposta do Evangelho não é para você seguir ideias. A proposta do Evangelho não é para você seguir ideologias. A proposta única do Evangelho é seguir uma pessoa, e essa pessoa tem nome e o seu nome está acima de todo nome, e esse nome é Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Há pessoas que, ao invés de seguir Jesus, elas seguem outras pessoas. É por esse motivo que, por causa disso, muitas pessoas que seguem outras pessoas brigam por ela. Pessoas seguindo político, fazendo briga por causa de políticos, de candidatos políticos. Pessoas que seguem grandes cientistas e baseiam a sua vida pela vida de outros cientistas. Você não foi chamado pelo Evangelho para seguir pessoas, você foi chamado para seguir a única pessoa, a primogênita pessoa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu já falei muito, ainda não dei ainda o primeiro passo para você se tornar um seguidor de Jesus. Mas aqui vai ele e eu quero que você preste muita atenção. O primeiro passo para você se tornar um seguidor de Jesus é este: negue-se a si mesmo. Eu estou falando de renúncia. É uma palavra que tem um significado no mundo da política, é uma palavra que tem significado no mundo administrativo, porém Jesus traz um outro significado. Para Jesus, renúncia é deixar tudo para trás, ou em segundo plano, aquilo que é muito importante para você, em troca daquilo que é importante para Deus. Anote esse conceito, entenda esse conceito do que é renúncia, porque aqui está a chave para se tornar um seguidor de Jesus. É o primeiro passo. Eu vou dar um exemplo para você. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e do meio da tua família e vai-te para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abraão deixou tudo para trás e obedeceu à voz de Deus. Isso é renúncia. Nos evangelhos, Jesus amplifica esse conceito de renúncia.
quando ele fala de renúncia das propriedades. Lembra do jovem rico que era muito apegado à riqueza? Que quando Jesus fez um teste com ele, experimentando ele, para mostrar para ele o quanto ele era avarento, ele deu para trás, porque ele não soube o que é renunciar aos seus bens, ele não soube o que é renunciar às suas propriedades, às suas riquezas pela causa de Cristo. Então Jesus aborda a renúncia de riquezas, Jesus aborda a renúncia de amigos, renúncia de familiares. Isso quer dizer, em outras palavras, que para seguir Jesus vai chegar momento, ou chegará um momento, ou talvez nunca chegará. De repente você se encontra numa família que entende o teu caso, mas nós vemos que historicamente muitas famílias não entendem e não reconhecem quando alguém faz uma decisão por Jesus. Aí, se a família onde você está te atrapalha de seguir a Jesus, você deve renunciar tudo que te atrapalha para seguir a Jesus Cristo. Jesus também fala, inclusive, da renúncia da própria vida. Aqui está a coisa mais difícil que talvez você possa considerar. Não é apenas para renunciar ao teu dinheiro, não é apenas para renunciar às tuas amizades que atrapalham você de seguir a Jesus. Você precisa renunciar à própria vida, os teus próprios desejos, os teus próprios sonhos. Eu quero dizer para você o seguinte, amigo, amiga, que me ouve nesse momento. Se você tem sonhos e projetos que não batem com os planos de Deus, para você seguir a Jesus, você deve abandonar esses sonhos e submetê-los à vontade de Deus, porque você não foi chamado para fazer a sua vontade, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E se a tua vontade, se os teus planos e sonhos coincidirem com os de Deus, ok, você sonhou muito bem, mas se não coincidir com o de Deus, descarta, joga para baixo, pisa e vai atrás da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando eu falo de renúncia, eu falo de você derrubar os ídolos do seu coração. Eu falo de você tirar aquilo que é muito importante para você, mas que está tomando lugar de Deus. O que está tomando lugar de Deus na tua vida nesse momento? O que você colocou no lugar de Deus? Qual é o ídolo que está no lugar de Deus? Aquilo que você coloca no lugar de Deus, eu tenho certeza que você considera muito importante. Para você se tornar um seguidor de Jesus, você precisa remover do seu coração aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Fala para mim, o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida e que você precisa renunciar? Para muitas pessoas, a coisa mais importante da vida não é Deus, mas é a beleza, é o culto ao corpo. Essas pessoas correm atrás, elas não vão após Jesus, elas vão após um padrão de beleza pré-estabelecido que dita como você deve ser, como você deve se vestir, como você deve ser de barriga, como é que você deve ser de cintura, e você corre atrás desse padrão, estabelece como meta prioritária da sua vida tudo isso, e Deus fica de lado. É isso que está tirando o lugar de Deus na sua vida? É isso que você estabelece como prioridade, como meta principal da sua vida? Eu preciso dizer para você, você precisa renunciar tudo por causa de Cristo, se é que você quer se tornar um seguidor dele. Eu vou melhorar essa frase. Eu não estou dizendo que você não deve se cuidar, eu não estou dizendo que você deve andar como se fosse mendigo, não. Eu não estou dizendo que você não deve frequentar academia, eu não estou dizendo que você não deve cuidar do seu corpo, não é isso. Eu só estou querendo te dizer que o teu Deus é mais importante do teu corpo. Eu estou só querendo te dizer que a tua beleza não é mais importante do que o teu Senhor. Eu estou querendo te dizer que frequentar a academia não é mais importante do que frequentar a igreja. Eu estou querendo dizer que se relacionar com os teus amigos não é mais importante do que se relacionar com Deus. É aquele grupo de WhatsApp que está prejudicando o teu relacionamento com Deus? Renuncia a tudo isso. Eu sei que é doloroso. É o seu celular que está preenchendo e ocupando o lugar de Deus? Eu lamento dizer, renuncia a tudo isso. Dá um tempo, foca em Deus, foca na palavra, que eu sei que você vai conseguir, se é que você quer se tornar um seguidor de Jesus. O contrário da renúncia, eu diria que é a acomodação. A pessoa que não renuncia, ela está acomodada com aquilo que está
está fazendo. Mas Jesus, ele veio para te tirar da tua zona de conforto. Jesus não veio para massagear o teu ego e para te deixar confortável aonde você está. Jesus veio te tirar do teu conforto, do conforto do teu pecado, para te fazer trilhar um novo caminho que Ele mesmo abriu. Aliás, Ele é o próprio caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar ao Pai tem que passar por Jesus, e para chegar até Jesus é preciso renunciar. Eu sei que essa mensagem é dura. Falar de renúncia para uma geração que não quer saber de limites e regras é uma mensagem dura de verdade. Eu comparo a renúncia como o freio de um automóvel que vai descendo numa ladeira. Se o freio não funcionar, logo o automóvel se acaba lá embaixo e quem está dirigindo também. Assim é a vida daquele que não renuncia, daquele que não põe freios na sua própria vida, daquele que, ao sinal do primeiro estímulo externo para pecar, ele já cede, ele não oferece resistência, ele não oferece freios, porque ele está suscetível ao pecado. É assim a pessoa que não renuncia. Ela está descendo uma ladeira e infelizmente essa ladeira conduz à perdição. Infelizmente essa ladeira conduz à morte eterna, sem Deus, sem paz e sem Jesus. A nossa geração não quer saber de limites, a nossa geração não quer saber de freios, a nossa geração só quer saber de quebrar princípios e ficar por isso mesmo como se não fosse acontecer nada. Mas o convite de Jesus é: negue-se a si mesmo. O mundo diz: fica com quantas garotas você quiser. A renúncia nos diz: cuidado com a impureza, cuidado com a prostituição. O mundo diz: revida diante daquele que te feriu, não perdoe, retruque com a mesma moeda. A renúncia diz: perdoe. O mundo diz: pode encher a cara, pode beber à vontade. A renúncia diz: cuidado com o vinho que há contenda. Encham-se, no entanto, do Espírito Santo. O mundo diz: pode trair o seu casamento, pode trair a pessoa que ama você, pode ficar com várias pessoas. A renúncia diz: a fidelidade é um dos atributos de Deus, e que fiel é o Senhor, e que os infiéis serão lançados no lago de fogo. E por fim, o mundo diz assim: extravasa, vai atrás dos teus desejos, realiza todos os teus desejos, todos os teus instintos, procura, vai atrás para você se realizar. Mas a renúncia diz assim: não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A renúncia nos orienta a não seguir os nossos próprios desejos. A renúncia nos orienta a crucificar os nossos desejos. A renúncia nos indica que devemos sacrificar os nossos desejos, sonhos e planos em troca dos planos e sonhos de Deus para a nossa vida. Infelizmente, a nossa geração é essa, que se sentir desejo para fazer qualquer coisa, não tem o mínimo escrúpulo para pensar nas consequências, ou para entender que o ser humano não foi criado para atender os seus próprios desejos, mas para fazer a vontade de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Você não nasceu para seguir os desejos do teu coração. Você foi criado por Deus para seguir os desejos do próprio Deus. Isso é renúncia. Negar a si mesmo é dizer não. Quando os teus nervos à flor da pele, os teus instintos à flor da pele pedem para você dizer sim e fazer sim. Mas a renúncia é dizer não, é cortar na própria carne, é bater na própria carne, é crucificar os próprios desejos, é pisar no chão, é submeter os próprios desejos e vontades à vontade de Deus. Você achou essa mensagem dura? É natural você achar que a mensagem é dura, porque de fato é. Infelizmente vivemos uma época em que não se prega mais um evangelho de renúncias. Vivemos uma época em que as pessoas querem encher igrejas, mas não falam de pecado, de arrependimento, de perdão e salvação. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas não querem deixar os seus hábitos antigos e pecaminosos. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas querem segui-lo do mesmo jeito como estavam
estavam antes. Não é assim. O Evangelho não é para você ficar do jeito como você estava. Evangelho é transformação de dentro para fora. Primeiro da mente, a renovação da mente, que tem as suas consequências no físico, no exterior, naquilo que é aparente. Evangelho significa mudança, significa deixar de fazer aquilo que mais você gosta para fazer aquilo que Deus gosta e que nem sempre você gosta. Infelizmente, há muitas igrejas cheias. Infelizmente, há muitas pessoas procurando igreja para ouvir aquilo que lhes dá prazer em ouvir. Hedonismo. Há muitas igrejas cheias de pessoas que não querem abandonar a prática do pecado, querem as bênçãos de Deus, mas não querem a doutrina de Deus, não querem o Evangelho de Deus, não querem a renúncia. Querido, a essência do Evangelho na vida do cristão é a renúncia, é negar a si mesmo, é crucificar a carne, é mortificar os desejos, é você dominar os seus próprios desejos. Isso é a essência do Evangelho, é a liberdade dada por Deus. Se você dizer sim a todos os desejos do teu coração, se você fizer tudo o teu coração manda, você não é livre, você é um escravo dos teus próprios desejos. Você é livre a partir do momento em que você diz não a todos os desejos malignos e pecaminosos que o teu corpo pede para você fazer. Isso é renúncia. Não existe céu sem renúncia. Não existe salvação sem renúncia. Muitas pessoas querem aceitar a Jesus, mas não mudam as suas vidas para serem aceitas por Deus. Você que disse que já aceitou a Jesus, já se perguntou se Jesus já te aceitou? Jesus não aceitará no céu quem não o aceitou aqui na terra e o aceitou como Salvador e Senhor, não apenas como milagreiro, não apenas como abençoador, mas como Salvador e Senhor, aquele que domina sobre a tua vida. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele disse: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, a vossa vontade. A vontade de Deus deve ser o centro de nossa vida, não é a nossa própria vontade. É por isso que é urgente falar de renúncia, é por isso que é urgente falar de negar a si mesmo. E depois que você negar a si mesmo, o segundo passo para você se tornar um seguidor de Jesus é tomar a sua cruz. E aqui é uma mensagem muito difícil também, porque a cruz fala de sofrimento, a cruz fala de abandono, a cruz fala de zombaria, a cruz fala de perseguição, a cruz fala de vergonha, a cruz fala de juízo, a cruz fala de julgamento. Por fim, a cruz fala de morte. A cruz do Evangelho não é a doença que você carrega no corpo. A sua cruz, a cruz que Jesus fala, não é o seu marido que te dá trabalho, não é o seu filho desobediente, não. A cruz do Evangelho é a cruz da renúncia, é quando você coloca na cruz os teus desejos, é quando você prega na cruz aquilo que a tua carne, aquilo que o teu corpo está pedindo para você fazer, é crucificar os próprios desejos. O apóstolo Pedro falou isso em sua primeira epístola, capítulo 2 e versículo 11, quando ele diz que nós temos que mortificar ou crucificar os nossos desejos na cruz. Isso quer dizer que renúncia, querido, é sacrifício. Isso quer dizer que evangelho não é mamão com açúcar. Evangelho não é um sorvetinho doce, não. O evangelho é pesado. O evangelho é duro. O evangelho nos traz uma responsabilidade. O evangelho pode fazer você sofrer. O evangelho pode fazer você chorar. É melhor você chorar pelo evangelho do que você derramar lágrimas pelo pecado, porque lá você não tem consolo. E no evangelho o Espírito Santo se apresenta como o próprio Consolador, que enxuga as tuas lágrimas e que entende, te ajuda e que promove a tua mudança e a tua renúncia. E por fim, eu vou finalizar essa mensagem. Se você chegou até aqui, eu tenho mais uma coisinha para dizer para você. Renúncia é inclusive perder a própria vida por causa da vida de Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perdê-la, mas quem perder
perder a sua vida pela minha causa, vai encontrá-la. Isso quer dizer que quando você renuncia a tudo por causa de Jesus, você morre para o mundo. Você perde essa vida que você tinha no mundo, mas você ganha uma outra vida, uma vida que tem esperança, uma vida que tem um destino certo, uma vida que tem um companheiro, um consolador, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2 e versículo 20: eu não vivo mais nesse corpo, quem vive é Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ele, escrevendo aos Romanos, ele disse que agora nós já estamos mortos para o mundo já não nos atrai, porque nós crucificamos as nossas paixões, os nossos desejos nessa cruz que é da renúncia. Renúncia não é como algumas pessoas pensam, por causa do tradicionalismo religioso, que renúncia é uma mulher deixar de se maquiar. Isso não é renúncia. Renúncia é se você não permitir que a maquiagem se torne o senhor da tua vida. Renúncia não é, como algumas pessoas dizem, que é proibir alguém de frequentar a academia, é proibir alguém de frequentar uma praia. Isso não é renúncia. Renúncia é se você não permitir que a academia, que a praia, que o divertimento assuma o lugar de Deus. Isso que é renúncia. Se essa mensagem falou com você, eu quero orar pela sua vida e quero te apresentar diante de Deus. Ore comigo onde você estiver. E se você confessou a Jesus nesse momento, e agora que você já conhece os 2 passos para se tornar um seguidor de Jesus, que é renunciar e tomar a sua cruz, agora a ordem de Jesus é: siga-me. E se você quiser segui-lo agora, depois de entender essa mensagem, ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu estou orando nesse momento por essa pessoa que está te confessando como Senhor e Salvador, que está disposta a renunciar tudo por causa do Evangelho. Senhor, não é fácil, são muitas dificuldades no começo, a gente quer desistir, porque os desejos da carne são muito fortes, são muito grandes contra nós, Senhor. Mas essa pessoa que está nesse momento te confessando como Senhor, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, aceita como filho e dá força para que essa pessoa consiga renunciar os desejos, renunciar a própria vida por causa da vida que Jesus tem a nos oferecer. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida plenamente, completamente. Evangelize comigo, compartilhando essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E o nosso encontro fica marcado no próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no meu canal. Eu espero por você até lá.